Muito bem, amados irmãos, a pergunta desta manhã é de Márcia Benícia, de Taguatinga Norte, que nos pergunta: pode um verdadeiro cristão ficar doente? Olha, amados, essa pergunta nos dá a oportunidade de nesta manhã nós tratarmos como um sofisma do tempo presente, sofisma este pregado e sustentado pelos adeptos da teologia da prosperidade, os quais afirmam com categoria que um cristão verdadeiro não pode ou não deveria ficar doente. Isto eles o fazem baseados no texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4, texto que diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Agora eu pergunto, será que partindo deste versículo nós podemos chegar à conclusão de que o crente jamais poderia ficar doente? E se for o caso de ele ficar doente, é porque está sob a mão opressora de Satanás, está sob maldição, ou porque não teria fé suficiente para vencer a enfermidade? Ora, somente a Bíblia pode nos esclarecer esta questão. Eu vos convido a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e ler o texto que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ora, se é dito que Cristo levou as dores, as enfermidades sobre si quando estava na cruz do Calvário, semelhantemente também nos é dito que ele levou sobre si os nossos pecados. Eu pergunto, ora, se é certo dizer que o crente não pode ou não deve ter uma vida de enfermidade ou ficar doente, seria certo também dizer que o crente não deve ou não pode mais jamais cometer algum pecado. Ora, dizer isso é um absurdo. Verifiquem que aqueles que pregam que o crente não adoece ou não deve adoecer, eles não sustentam da mesma forma que o crente não pode pecar ou que o crente não está sujeito ao pecado. A ênfase é sempre uma ênfase desequilibrada, apontando para a questão da enfermidade. Quanto aos pecados, nada disso se fala. Isso então torna-se um sofisma, porque que é fato que Cristo tenha levado as dores e as enfermidades, isso é um fato que ninguém pode negar, mas ele também levou os pecados, é um fato que ninguém pode negar, e ele também destruiu na cruz o velho homem, é fato e ninguém pode negar, e também um fato de que ele também tratou com a morte e venceu a morte. Então, se afirma que Cristo, por ter feito tudo isso, o crente não pode mais adoecer, é certo que também não pode mais pecar, e também não deveria morrer, porque quando Cristo disse na cruz, está tudo consumado, ele estava dizendo que aquela redenção por ele efetuada tratou com todos os males que veio em consequência da queda, tanto as dores, quanto as enfermidades, quanto os pecados, quanto a velhice, quanto as rugas, quanto também a morte final. Então, se é certo que crentes morrem e são sepultados e o seu corpo entra em estado de putrefação, mas aguardam a ressurreição do último dia, isso não significa que Cristo não tenha levado as dores, os pecados, as enfermidades e inclusive a morte, mas significa que essa salvação consumada por Cristo na cruz do Calvário não foi ainda aplicada empiricamente na experiência do homem em sua totalidade. Conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. A salvação plena de Deus é aplicada em 3 estágios distintos: espírito, depois alma e por fim o corpo. Isso está em plena concordância quando aqui é dito no livro de Romanos, no capítulo 8, você pode acompanhar conosco, no versículo 21 em diante, quando diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que os cristãos possuem uma esperança de que os seus corpos serão, finalmente, por ocasião da vida de Cristo, redimidos do cativeiro da corrupção.
fora a enfermidade, as dores, a velhice, tudo aquilo que vai acabando e consumindo com o corpo do ser humano, são traços ainda do pecado que só serão plenamente vencidos em nós, porque em Cristo já foi vencido, somente quando, por ocasião da segunda vinda de Cristo, for realizada a redenção do nosso corpo. Agora, o interessante de tudo isso é que vocês podem observar que a maioria dos pregadores da teologia da prosperidade, eles próprios não podem constatar em suas próprias vidas a veracidade daquilo que eles estão dizendo como se fossem verdade, porque eles usam óculos, e aqueles que usam óculos são deficientes visuais, e por isso não deveria usá-los, deveria provar que as pessoas de fato não ficam doentes. Mas isso é uma incoerência e, portanto, só não vê quem não quer, que trata-se de uma falácia, que trata-se de um grande sofisma. Se você ler aqui ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 10, nós temos uma explicação. Diz assim: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por que o corpo dos cristãos ainda sofrem enfermidades? Por que o corpo dos cristãos ainda sofrem a morte? Ainda apodrecem nas sepulturas? Ora, porque o pecado, como natureza, ainda habita na carne humana. Embora o Espírito, diz o versículo 10, seja vida por causa da justiça, o corpo ainda está morto por causa do pecado. Então, se o Senhor regenerou o nosso espírito humano quando nós cremos no Evangelho, então nosso espírito é vida. A nossa alma agora está em processo de transformação. E quando Jesus voltar, então o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Isso pode ser confirmado aqui em 2 Coríntios, vocês podem acompanhar, no capítulo 5, versículo 4, que nos diz assim: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A grande esperança do crente é que o corpo mortal, sujeito a enfermidades, sujeito à degradação, sujeito à corrupção, ele será finalmente absorvido pela vida, será glorificado. É por isso que também aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompa, que é a degradação física, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, a grande esperança do crente está na ressurreição de seus corpos, ou no dia da vinda de Cristo, em que o corpo mortal será finalmente glorificado. Não poderia deixar de ler o grande texto clássico do Novo Testamento que fala disso, que é 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Leia comigo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Atenção! Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando na vinda de Cristo, ao ressoar da última trombeta, os corpos dos crentes forem glorificados, o mortal for transformado em corpo imortal e o corruptível em incorruptível, leia: então se cumprirá a palavra que diz que Cristo realizou tudo na cruz do Calvário. É fato consumado em Cristo, não na sua experiência, não na minha experiência. Mas quando então os cristãos, depois de terem o espírito transformado, a alma transformada e por fim terem seus corpos transformados, se cumprirá
cabalmente a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.